por um momento eu te convido a um exercício corajoso. Deixe de lado os trechos isolados da Bíblia e interpretações confortáveis que vêm prontas do púlpito. Porque se Deus é perfeito, a sua palavra não deveria conter erros. E se houver erros, quem estava segurando a caneta? Em Gênesis 2:17, Deus alerta Adão que, no dia em que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria certamente. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas o próprio texto bíblico diz que Adão morreu com 930, em Gênesis capítulo 5, versículo 5. Claramente ele não morreu no dia. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos. Depois morreu. O texto é bem claro, mas alguns religiosos tentam forçar a compreensão de que seria morte espiritual. Outro argumento mirabolante seria de que esse dia descrito teria a duração de 1000 anos, então os 930 anos de Adão estariam justificados na frase pelo "no dia em que comeres". Usam isso baseado em outras passagens que fazem analogia à grandeza e eternidade de Deus, de que um dia é igual a 1000 anos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao 26, primeiro os animais são criados, e somente depois o homem é criado. Que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie. Façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E estranhamente, em Gênesis 2:19, depois, o relato da criação se repete, mas agora invertendo a ordem. Primeiro Deus cria o homem e só depois cria os animais. Então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Yahvé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Depois da costela que tirara do homem, Yahvé Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. E aí, quem nasceu primeiro, o homem ou os animais? Não somente a ordem mudou, como a criação aconteceu por 2 vezes em momentos diferentes. Mas o que aconteceu aqui? Deus destruiu a criação anterior e refez tudo como novo? Ou o escritor copiou e colou 2 vezes? Em Gênesis 4, Caim e Abel fazem uma oferta para Deus. Abel oferta um sacrifício de sangue, degolando os primeiros filhotes do seu rebanho. E no caso seria um sacrifício supremo, os primeiros filhotes do rebanho. Já o Caim oferta os frutos da terra, trazendo o resultado da colheita que ele fez: vegetais, grãos, frutos. Então Deus rejeita a oferta agrícola de Caim, mas estranhamente se agrada do sangue derramado por Abel. Caim se revolta e decide dar o sangue que Deus tanto queria, o do próprio irmão. Quer sangue? Então tome-lhe sangue. Apesar de ser o primeiro homicídio, não foi a primeira morte, já que Deus validou a matança de filhotes inocentes como adoração. A contradição moral é gritante.
Deus concorda com o sangue dos animais mortos por Abel, mas amaldiçoa Caim por derramar o sangue do irmão. A mensagem que fica para um Deus benevolente é confusa. Matar agrada a Deus desde que seja a vítima certa? Caim é amaldiçoado por Deus por se tornar o primeiro homicida de humanos, não de animais, de toda a história humana. A maldição seria ser um fugitivo errante pelo mundo. Agora és maldito e expulso do solo fértil que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto. Serás um fugitivo errante sobre a terra. Pai, mãe, por que o que eu fiz para merecer isso? Mas Caim teme por sua vida. Ele teme uma vingança pelo que fez. Meu Deus, por quê? Ele teme pisar fora aguento daquela mais. terra e ser morto a qualquer momento. Então Caim disse a Yahvé: minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê, hoje tu me banes do solo fértil. Terei de ocultar-me longe de tua face e serei um errante fugitivo sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar me matará. Então, como solução, Deus coloca uma marca nele, para que qualquer um que a visse não o matasse. E se matasse, receberia uma maldição também, 7 vezes pior. Mas pense comigo. Até aqui, a população mundial é um total de 4. Não, na verdade, agora são 3. Adão, Eva e Caim. Quando Caim diz, parafraseando, qualquer um que me encontrar por aí vai me matar, ele teme por uma vingança assim que começasse sua fuga pelo mundo, sugerindo que haveria um mundo com outras pessoas perigosas por aí. Adão e Eva não iriam atrás dele para uma vingança e para receber uma nova maldição. Em Gênesis capítulo 4, versículo 16, uma frase depois do que a gente acabou de ver, Caim vai morar na terra de Nod, a leste do Éden. Ou seja, o Éden ainda estaria por ali. Mas a questão nem é essa. Caim foi sentenciado a ser um errante sem lar. Ao construir uma cidade para ficar e morar, Caim estaria desafiando e anulando a punição de Deus. Na região de Nod, ele fundou uma cidade que batizou com o nome do próprio filho, no caso, Enoque. Quem é o bebê mais lindo do papai? Significa que a maldição falhou? Porque ele até constituiu família onde se estabeleceu. A palavra hebraica usada no trecho é Ir, que denota um assentamento protegido, murado. Protegido contra quem? Adão e Eva? Chega! Mais uma vez validando a suspeita da contradição anterior. Ir. Um lugar guardado por vigília ou uma sentinela. Ou posto. Cidade. Vila, um lugar de vigília guardado. Uma cidade. Um lugar guardado por vigília. Ou sentinela. Ou posto. Sete. Em Gênesis 4:17, na frase seguinte, Caim é amaldiçoado e foge para a terra de Nod. E o texto pula direto para Caim tendo relações com sua esposa. Não, peraí. De onde saiu essa mulher? Do nada? Yahvé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Caim se retirou da presença de Yahvé e foi morar na terra de Nod, a leste de Éden.
Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz Enoque. Tornou-se um construtor de cidade e deu à cidade o nome de seu filho, Enoque. Caim só funda a cidade muito depois disso tudo. Novamente, sugere que haveria povos já existindo na região, além de Adão e Eva, justificando o motivo pelo qual Caim temia por sua vida. Os religiosos argumentam que a mulher era uma irmã de Caim que não foi mencionada. E mesmo que fosse irmã, o texto não apresentou ela em lugar nenhum. E isso cria o problema moral de que a humanidade foi gerada necessariamente de incesto. É algo que a própria Bíblia condena como abominação em Levítico. Deus mudou de ideia? Ou o texto está errado, ou a moral de Deus é flexível.